pessoal, então é isso aí. Vamos para a nossa nova disciplina de irrigação. Professor velho e disciplina nova. Já estamos acostumados, não tem ninguém. Às vezes aparece algum aluno de outra turma que voltou a estudar, mas aqui já é todo mundo de casa. A irrigação são 6 aulas, né? Hoje a gente fala um pouquinho das noções gerais aí de irrigação. Depois nós vamos ver. Boa noite, Nicole. Depois nós vamos ver bastante isso aqui, ó, solo, água e planta. Nós vamos ver que é uma coisa só. O solo, a água, a planta, no sentido da água. O solo, a água do solo vai para a planta, que vai para a atmosfera. Então, é um ciclo que é uma... Gente chegando. Boa noite, Matheus. Boa noite, Keine. Então, é isso. A gente vai ver, né? A gente vai estudar bastante água no solo, vai estudar água na planta e vai estudar essa interação da água no solo, da água da planta. Por quê? Irrigação é água, né? E a água forma uma coisa única. A gente vai entender aí essa água do solo, até chegar lá na água da folha, a gente vai ver que é um sistema único. Então, nós vamos fazer esses cálculos, ó. Nós vamos calcular o quanto tem de água no solo, nós vamos calcular o quanto que a planta transpira, quanto que o solo evapora. Ó, se eu sei o quanto que tem de água no solo, se eu sei quanto que a planta transpirou e quanto que evaporou do solo, eu consigo calcular minha irrigação, a lâmina de irrigação, tá? E aí a última aula já vamos falar dos sistemas, dos equipamentos e fazer irrigação. Ou seja, nós vamos ver o que é irrigação, vamos aprender a calcular aonde tem água, onde está a água, quanto que tem de água, para saber o quanto que a gente tem que irrigar, e por último a gente fala como que irriga, tá? Então aqui a avaliação vocês já sabem, né? São cinco testes para cada aula, depois da segunda, quarta e sexta tem os testes que ficam até outra aula, como vocês estão acostumados lá no aplicativo e tudo mais. Eu deixo aqui duas referências bibliográficas do professor Salacia Bernardo e do professor Mantovani de Viçosa, os dois que são aí os precursores de boa parte aí da irrigação no Brasil, não os únicos, né? Tem muito mais gente aí, professor Janine, Oscar, professora Regina, do IAC, tem bastante gente fera na irrigação aí no Brasil. Eu sempre deixo, como vocês já sabem, material complementar. Dessa vez eu deixei um material da Agência Nacional de Águas, que é um material interessante, um relatório que a agência faz todo ano e mostra como que está a água, a irrigação, a disponibilidade de água, a utilização da água. É um material bem legal, fica lá na área complementar, nos materiais lá de vocês. Né? Tirem suas dúvidas durante as aulas. Essa disciplina, principalmente, a gente faz ela junto, tá? Hoje é mais teoria, mas segunda, terceira, quarta e quinta aula são contas, então, calculadora, não se esqueça. Se vier com o celular, traz o carregador, porque ele vai ficar ligado a aula inteira, para a gente ficar calculando. Mas não se preocupe, que são todas coisas simples, aí vocês vão achar legal lá no final, vocês vão falar, poxa, com essas contas, hoje a gente sabe o quanto que a gente tem que irrigar, né? Vocês vão ver que não tem... Boa noite, Daniel. Vocês vão ver que não tem segredo. São etapas que a gente vai contabilizando. Então, lá no final da disciplina,
vocês vão saber o quanto e quando tem que irrigar, tá? Então, o que é irrigação? A irrigação, eu vou ler essa frase aqui, que ela explica tudo, ó. Irrigação é a aplicação artificial de água no solo, em intervalos definidos, em quantidade suficiente para fornecer às espécies vegetais a umidade ideal para o seu pleno desenvolvimento, com o uso racional da água e mínima degradação ambiental. Então, ó, tá aqui, aplicação de água artificial no solo. Qual que é a aplicação natural de água no Chuva, solo? chuva. Chuva, exatamente. Então, a irrigação é uma suplementação da chuva em intervalos definidos, ou seja, quando eu tenho que irrigar, a cada quantos dias, a cada quantas horas, a cada qual o intervalo entre uma irrigação e outra. Em quantidade suficiente, ou seja, o quanto de água que eu tenho que fornecer às plantas para que elas se desenvolvam plenamente. E aqui, com o uso racional e mínima degradação ambiental. Esse uso racional da água, sabe que cada ano que a gente vai acompanhando aí no decorrer de 5 anos, que eu dou essa disciplina, o quanto que o assunto água vem se tornando, não só na disciplina, mas a gente, hoje mesmo eu participei de um evento sobre isso aí, sobre água. A água vai ser motivos de, já é, né? Motivos de briga entre países, motivos de, não quero dizer guerra, que talvez é meio pesado, mas eu acredito que o nosso, o nosso grande problema daqui a um tempo vai ser água. Tá? A gente vê aí como que está mudando a relação, quantidade de água, né? A gente vê coisas que aconteceu aí esses dias aí, né? Esqueci o nome lá, o nome lá daquela tempestade de areia, né? Que é coisa só do deserto, né? Você viu? Aconteceu aqui perto de nós, aconteceu em Verão, aconteceu na Praia de Araçatuba, aconteceu em Mato Grosso, caminhão-pipa, aquelas coisas que a gente via só no Nordeste, levando água do caminhão-pipa lá para o sertão, a gente está vendo aqui em São Paulo, aqui no interior de São Paulo, famílias e sítios precisando de levar água para o caminhão-pipa. Então, a água, tá certo que, por conta da falta de chuva esses dias, né, a gente, ainda no Brasil, a gente não enfrenta uma escassez de água igual aos outros países, né? Os países da Europa já sofrem com falta de água. Esse luxo que nós temos, né, na nossa casa, de ter torneira na garagem, torneira no quintal, torneira em tudo quanto é lugar da casa, na Europa isso não existe. Banho, igual a gente toma 2, 3 banhos por dia, também não existe no resto do mundo. E nem que eles quisessem tomar, não tem. O preço da água é muito caro lá fora. Então, a gente aqui no Brasil se estuda aí, aliás, já existe, né, cobrança pelo uso da água na agricultura. Então, essa questão de água, o uso racional, vai ser a grande pegada para cima da nós aí da agricultura, tá? Por que irrigar? Objetivos financeiros e objetivos sociais. Financeiros, o que que é? Lucro. De que forma? Através do aumento da produção. De que forma aumenta a produção? Através do aumento da produtividade, né? Vamos sempre ter isso claro em mente. Produção é diferente de produtividade. Produtividade é o que produz um hectare. Produção é o que produz ao todo, tá? A cana, o Brasil produz 600, 500 milhões de toneladas de cana, essa é a produção.
uma média de 80 toneladas por hectare. Isso é produtividade, tá? Então, produção é uma coisa, produtividade é outra. Produtividade é quilo por área. Produção é só quilo. Então, objetivo financeiro, o que é? Aumentar a produtividade, você conseguir áreas marginais, não agricultáveis, com o uso da irrigação, você consegue fazer agricultura, tá? Áreas não agricultáveis, com o uso da irrigação, você consegue fazer agricultura. Então, a gente vê a importância, né? Alguém que não consegue produzir com irrigação, se consegue, ou quem já produz, aumentar a produção. Então, são duas coisas. Quem já produz, aumentar a produtividade. Quem não produz, conseguir produzir em áreas onde não, não era possível sem irrigação, tá? Nós vamos ter aí os exemplos. E, que nem, por exemplo, vamos imaginar assim, o benefício de aumentar a irrigação, de investir em irrigação, por exemplo. Imagina, vamos falar de usina. Você tem cana a 100 quilômetros da usina. Tem custo para ir lá colher, para levar máquina, para levar adubo, para levar trator, e tem um gasto. Se você pega esse gasto e investe em irrigação próxima à usina, você consegue até dobrar. Não é muito fácil, mas eles conseguem 60%, 70% de aumento na produtividade ao redor da usina, por exemplo. Aí você consegue devolver essas áreas distantes, consegue diminuir frota, consegue diminuir custo de produção, por conta de aumentar a produtividade ao redor da usina. E aumentar de que jeito? Com irrigação. Nós vamos ver um pouquinho desse aumento de produtividade. Veja aqui, ó. Em azul é a média do Brasil. Em vermelho é a média das áreas irrigadas. Veja que o algodão ó, vai de 3,5 para 5.000 toneladas por hectare. O arroz, ó, de 1.800, o arroz irrigado, 4.200. Café sequeiro, 1 tonelada. Café irrigado, 3.000 toneladas. Feijão sequeiro, 800. Feijão irrigado, 2.800. Milho, 3.700, 3.800 contra 5,5 irrigado. É média, tá? Soja, por volta aí de 2.500, 2.700, vai para 3.700. Trigo, de 2.000 toneladas, vai para 5.000 toneladas. Então, não precisa dizer mais nada, né? Os números já mostram isso. Quanto que a irrigação é capaz de aumentar a produtividade, tá? Então, esses são os benefícios financeiros, econômicos. E quais os objetivos sociais da, da irrigação? Aqui entra um outro fator importantíssimo da irrigação. Que aspecto social? Está vendo essa foto aí, né? Essa pessoa na foto, essa senhora, ela vê a casa dela, vê a lavoura dela, seca que é a lavoura, não, a terra dela, né? Onde ela queria ter uma lavoura e quem dirá que consegue se produzir alguma coisa numa região árida como essa, né? Árida é seca. Agora, imagine uma pessoa dessa, com irrigação. Ela tem alimento, ela não vai querer sair da zona rural, ela vai conseguir, além de o seu alimento, vai conseguir produzir a mais para vender e gerar renda. Então, veja que depois da segurança alimentar, o que é segurança alimentar? Você ter o alimento garantido. Então, veja que com a irrigação, você consegue não só garantir o seu alimento para subsistência,
como produzir a sobra. E essa sobra, você troca com outro alimento, você vende, você troca com sementes para plantar mais, enfim. Esses são os objetivos sociais, porque muita gente que sai dessas regiões secas não gostariam de sair. E para quem recebe, são todos bem-vindos, porém, a gente tem que ver que é mais uma pessoa que deixou de produzir para a gente levar comida, né? Quando uma pessoa sai da zona rural e vai para a cidade, ela deixou de produzir e veio para a cidade e vai ter que ter alimento para ela, né? Então a gente perde aí duas vezes, né? Se ela tivesse ficado lá na zona rural, ela estaria produzindo o alimento dela e para outro. Se ela vem para cá, ela deixou de produzir o dela e alguém tem que produzir para ela, né? Então, e nem sempre, a maioria das vezes, as pessoas não querem sair desde que tenham condições de ficar lá. Mas graças a Deus está mudando isso aí. Vejo uma reportagem, uma notícia dessa aqui, ó. Conheça a região que tornou uma das maiores produtoras de fruta do Brasil. Há cerca de 3 décadas, o Vale do São Francisco sofria com seca e hoje é uma das principais responsáveis pelas frutas produzidas no Brasil e exportadas para a Ásia, Europa e Estados Unidos. Vale do São Francisco é no semiárido, no árido, no Nordeste, região de seca, seca brava. E olha aí que notícia. Principal região exportadora de fruta do Brasil, graças à irrigação. Olha que outra notícia. Ó. Exportação de frutas no Vale do São Francisco deverá bater novo recorde. Se o ritmo for mantido, a região vai alcançar 1 bilhão em exportação de manga e uva. 1 bilhão lá do sertão nordestino. Manga no Vale do São Francisco serão exportadas para a Coreia do Sul. Primeira vez que o Brasil venderá o fruto, manga, para a Coreia do Sul. Veja só, tudo isso aqui só é possível graças à irrigação. Naquela região, nós temos o maior projeto de irrigação do mundo. Quem lembra o nome lá? Do projeto de irrigação, lá no semiárido nordestino. Transposição do... Como é que chama lá? Transposição do... Rio São Francisco. Do Rio São Francisco. Exatamente. E essa transposição do Rio São Francisco? Aí outra notícia. Mangueúba domina a produção de fruta no Vale do São Francisco. Olha aqui, ó. Quem mais produz é Rio Grande do Sul, mas veja aqui, ó. Juazeiro e Petrolina é a maior região exportadora de uva do Brasil, juntamente com a manga, gerando importante renda para aquela população. Isso aqui é um motivo de orgulho. Eu particularmente gosto demais desse assunto de irrigação, assunto de água. Meu doutorado tem uma grande parte aí com irrigação. Eu acho o benefício social tão valoroso. Ambos são, né? Mas assim, do ponto de vista humano, as possibilidades, as fronteiras, o retorno, o dinheiro que gerou para esse pessoal lá no São Francisco, lá no Nordeste. Nossa, isso é um motivo de orgulho muito grande. Tirando política, tá? Porque isso aí começou, eu não lembro nem em qual governo, foi, não vou nem citar para não falar errado, se foi antes do PT, depois do PT, para mim pouco importa. Importa que não acabou ainda, mas as partes que entregaram já está levando tudo isso aí, está deixando a região rica, exportadora, as pessoas estão ficando lá por conta de
mão de obra necessária para produzir fruta lá no semiárido nordestino, tá? O que é essa transposição do Rio São Francisco? O Rio São Francisco é esse bitelão aqui, ele nasce aqui em, como é que chama? Pirapora. Vale, peraí que eu já vou lembrar o nome, fugiu. O cara, está na ponta da língua, não sai, é a cidade do Rio São Francisco nasce. Mas é aqui, ó, na região central de Minas, aí ele atravessa o norte de Minas, atravessa toda a Bahia, entra aqui, pega a divisa do Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Aqui da região de Petrolina, região de Juazeiro. O que é o grande negócio dessa transposição? Veja aqui, tá vendo esses riozinhos menores aqui, ó? Olha lá, Rio Grande do Norte, ó. O São Francisco, ele vem aqui, ó, até ele atravessa aqui na divisa de Alagoas com a Bahia. Veja que aqui tem outros rios, ó, Rio Paraíba, Rio Piranha, Apodi, Jaguaribe, Salgado, continuação do Jaguaribe, os riozinhos menores aqui, ó, Quixadá, Xeramobim, lá no Ceará. O que acontece? O Rio São Francisco, ele não seca nunca. Quando o rio não seca, a gente chama de rio permanente. O Rio São Francisco é um rio permanente. Esses outros riozinhos aqui, ó, eles são rios intermitentes, né? Ao contrário de permanente, é intermitente. Que é intermitente, a palavra intermitente quer dizer que tem uma interrupção. Então, esses rios aqui, na seca, eles somem, desaparecem. Todos esses rios aqui, ó, está marcado aqui. Todos esses somem. Na seca. E que hora que a gente mais? Na Serra da Canastra. Isso aí, ô Isaías. Mas tem o nome da cidade que eu tentei lembrar e não consegui. A Serra da Canastra, tá certo. Mas tem uma. Eu não lembrei o nome aí. Mas tem um slide lá que, não, que eu vou lembrar. Vou lembrar, não, vai estar escrito. Será que é Medeiros ali? Nós vamos chegar lá, eu vou confirmar para você. Então, vamos lá. Esses rios secos. O que é a transposição do Rio São Francisco? Está vendo aqui o eixo norte e o eixo leste? Esse eixo leste leva a água do São Francisco para o Rio Paraíba. O Rio Paraíba não seca mais. O eixo norte da transposição do Rio São Francisco leva água aqui para o Rio Piranhas, para o Rio Apodi e para o Rio Salgado, que desemboca no Jaguaribe. O Jaguaribe chega até lá perto do Piauí e abastece todo o interior do Ceará. Então, veja que essa transposição é isso aqui, aonde está vermelho aqui, que eu estou passando o cursor do mouse. Isso aqui é artificial. Esse eixo norte, eixo leste, nós fizemos. E já vamos fazer outro, já está em construção outros eixos aqui, ligando Petrolina, aqui para o Piauí, ligando o Rio São Francisco, o interior do Maranhão. Por conta disso, que esses rios deixam de secar na seca, na época da estiagem. E lá, quase que a estiagem é constante, né? E quando a lavoura mais precisa de água? Na seca. E quando o rio seca? Na seca. Quando que os reservatórios estão baixos? Na seca. Quando a gente precisa mais de irrigação? Na seca. Quando está chovendo, o reservatório tem água, mas também tem água na lavoura. Então, essa que é a grande briga da disponibilidade de água. É esse que é o grande, eu digo, no Brasil, em regiões, tem briga e tem morte por causa de água, na época da seca, o vizinho de cima tira mais água e deixa o vizinho de baixo sem. Isso aí além de ser crime, além de ser passivo de multa, autuação, é motivo de briga e briga séria. Imagina uma região onde está na seca, você depende da água, o seu vizinho simplesmente desvia a água para ele, faz uma represa para ele, põe uma tubulação, drena aquela água para irrigar a lavoura dele,
que deixa os vizinhos de baixo sem. Então, isso aí tem toda uma legislação que a gente vai ver também com relação ao outorga de uso de água. A gente não pode tirar a água da maneira que a gente quer. Aqui a transposição do Rio São Francisco. Isso aqui é um rio artificial. E nós estamos levando água lá para o sertão do Rio São Francisco, levando água para o sertão. Isso aqui é o maior projeto de irrigação do mundo, em termos de comprimento, de extensão, de área abrangida. Então, para nós é um motivo de orgulho. Aqui a construção dos canais, dos eixos que ligam o Rio São Francisco àqueles riozinhos menores. A gente vê, eu sempre levo a conversa para esse lado, né? Está falando lá de defensivo, a gente vê gente que não sabe nada falando. Veja só, né? Tudo bem, ambientalista, né? Discorda, esse pessoal da mídia aí, o Marcos Palmeiras, a Preta Gil, tudo bem contra, né? Que não pode desmatar de maneira alguma. Eu também sou contra o desmatamento. Mas você acha que eu sou contra isso aqui? Você tirar uma faixa aqui de 100 metros de árvore e levar água para aquele mundo de família que vai poder viver na sua terra, que é onde eles nasceram, querem viver com dinheiro digno, produzindo fruta. Você acha que o impacto ambiental disso aqui vem acaso de ser discussão de mídia, artista, querendo ser contra isso aqui, que vai esgotar o Rio São Francisco? Não vai esgotar. O Rio São Francisco tem condição de abastecer toda essa região. O pedaço de mata que você tirou aqui, porque a natureza repõe. A pessoa fecha o olho e não enxerga nada do benefício, né? Quantas vezes que essa construção teve que parar por meses, porque, por exemplo, encontra um ninho de um pássaro nativo e os próprios biólogos que acompanham, tem todo acompanhamento, eles mesmos garantem que é possível, sim, tirar e levar em outra área, junto com a mãe, chocar esse ninho, que seja artificialmente tratado esse pássaro. Então, são certas, eu acho que assim, o extremo dos dois lados é tão burro, está nas duas pontas. Parar uma obra que tem milhões, milhares de famílias dependendo, por causa de um ovo de passarinho, e você também desmatar a torta e reto, também está errado. Os dois extremos estão errados. A gente tem que ter muito bom senso. Então, quando a gente vê uma obra dessa aqui, tem muita gente que é contra isso aqui, por causa desses 100 metros de floresta que precisou tirar. E detalhe, aqui não é nem floresta, né? Isso aqui é cerrado e caatinga. Já é uma área seca. Então, isso aqui é um motivo de orgulho para a irrigação, orgulho para o Brasil e muita alegria para aquele pessoal lá. A irrigação não é nada novo, né? A gente vê aqueles desenhos rupestres em cavernas, aqui, ó, pegando água, lá no Antigo Egito. Encontraram isso aqui, é uma cisterna para coletar água da chuva e usar na irrigação. Olha aqui, ó, a cisterna que eles fazem com acesso para ir buscar água lá embaixo para fazer irrigação. Desde o Antigo Egito, a irrigação é utilizada em canais, pegando nas lavouras. E até hoje, esse é o Rio Nilo. Como é que chama lá o deserto que atravessa 9 países na África? Deserto do Saara, né? Veja aqui é o deserto do Saara. Veja ao redor do Nilo, com a irrigação, a quantidade de lavoura.
Graças à irrigação, ao redor do Nilo tem vida, no deserto do Saara tem vida, é possível ter cidades, graças à água e à irrigação. Então, a água, não é à toa, né? Que a água é vida, tem água, não tem natureza, não tem lavoura, não tem ser humano e não tem peixe. Olha aqui, o deserto do Saara e lavouras ao redor do rio Nilo. Também aqui. Israel tem Israel já não tem água doce. Tem algumas regiões do planeta que já não existe mais água doce, né? Então, o que eu falo aqui, essa mamata nossa de tomar quantos banhos quiser, ter torneira na casa inteira, lá na Europa não existe. Não se dão esse luxo. Em Israel, muito menos. Israel não tem água doce. Eles tiram sal da água do mar nessas usinas. É um processo bonito e é a única solução. Nós não, né, por enquanto, nós não estamos desesperados atrás disso, mas pode ser que um dia a gente ainda precise fazer igual eles fazem. Parte da água aqui do mar é usada em técnicas de dessalinização, que torna a água potável. Aí ela pode ser usada pela população. Israel é um dos pioneiros nesse processo, de acordo com as regras e normas internacionais. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale ao volume que abastece 6 milhões e meio de pessoas por ano. A dessalinização também é empregada para tratar a água salobra. O processo em si é praticamente o mesmo que se usa para a água do mar. Nesta usina, a água que chega dos poços passa pelas membranas que ficam dentro dos tubos. A água concentrada volta para o mar e a outra é tratada e abastece a população. A tecnologia utilizada em Israel pode ajudar o Brasil a diminuir a escassez de água, explica o coordenador de projetos da Mekorot, a Companhia Nacional de Água em Israel. A técnica pode ser usada em áreas como o semiárido nordestino, onde chove cerca de 600 milímetros por ano, volume próximo à média anual de chuva em Israel. A solução é uma solução gradual. Quando em Israel se começou a fazer dessalinização, foi depois de fazer outras coisas. Por exemplo, vocês também vão ver como reutilizar o esgoto dentro de Israel. Aqui, 85% do esgoto é reutilizado para a agricultura. Também se fez tudo para reduzir as perdas dentro das redes da cidade. Ou seja, se você faz tudo isso, no final você pode botar água da melhor qualidade que a água de dessalinização. E é mais cara, da melhor qualidade é mais cara. Então, o custo estimativo de um metro cúbico de água desalinizada, água do mar a gente está falando, é por volta de $1 o metro cúbico. Governos do Nordeste brasileiro já iniciaram negociações com empresários de Israel para importar do Oriente Médio a tecnologia da dessalinização e acabar com a escassez de água no semiárido. Um trabalho de um ano, abrir as portas com governadores de Ceará, Maranhão, Bahia. Agora vamos levar empresas que fizeram esse trabalho aqui no Israel e levar eles para fazer primeiro planta de desalinização no Brasil para acabar as questões da falta de água. Parte do sucesso de Israel no enfrentamento da crise hídrica é resultado também do reuso da água de esgoto. Depois de passar pela usina de tratamento, a água vai para campos de infiltração e fica dentro do aquífero por um período de 4 a 6 meses. Toda essa areia aqui que vocês estão vendo, pois então, ela serve como um filtro para purificar, tirar parte das impurezas da água. Água que sai daqui e vai abastecer centenas de produtores rurais aqui de Israel.
A agricultura utiliza 55% da água disponível no país e metade dela vem da reutilização do esgoto. É água de melhor qualidade porque tem nitrogênio e fósforo, então não tem que botar nenhum aditivo. E a segunda, água garantida. Como é esgoto de uma grande cidade, essa produção é garantida, não depende de quanta chuva tem no ano. Então, essas duas coisas é muito bom para o agricultor, porque ele pode planejar o que vai cultivar e qual vai ser o preço da água, e o valor disso é muito grande. Para não faltar água no futuro, Israel já tem um planejamento feito até 2050. O objetivo é aumentar a dessalinização e o uso da água de esgoto. Só que estudos apontam que o volume de água potável disponível no país deve diminuir. Você vê, são aí os países se virando aí com o que tem para produzir água, né? O que eles estão fazendo? Eles estão produzindo água doce. Mas não vamos entrar em detalhes as maneiras, né, de dessalinizar, esse processo de osmose inversa, mas nada mais é, vocês viram aquelas membranas lá, né? Parece filtro, né? Aqueles filtros aquele saco de tipo de adubo, que é meio nylon, assim. Ele tem várias camadas daquela, né? Então, quando a água salgada, ela tende a ir para a água pura, porque ela quer, na verdade, é o contrário, né? Osmose inversa. A água pura quer ir para a água salgada, né? Aquela questão de equilibrar, né? Onde tem mais uma coisa, puxa de quem tem menos, né? No caso é o sal. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma pressão no reservatório, passa através daquela membrana e a água sai pura. Aquela usina é essa aqui, ó. Eles captam, mandam para os filtros, passa pela membrana e vai para o reservatório e o sal volta para o mar, tá? Tem outros tipos de dessalinização de água, né, através de vapor, porque quando evapora, sobe o vapor de água puro, o sal fica, a mesma coisa da osmose, só que ao invés de pressão, com temperatura e congelamento, é outra maneira também de dessalinizar, né? Quando você congela, aí no descongelamento, sai a água pura e o sal fica. Mas não vamos entrar em detalhes nesses processos de dessalinização, não se preocupe com isso, eu mostrei mais para ver que a água é um recurso finito e já já nós vamos ter, já estamos, né, numa grande... eu vi hoje cedo desse evento que eu participei, como que a coisa já está pegando em cima aí de uso de água para irrigação, tá? Então, vamos falar um pouquinho de irrigação natural. Que nós já dissemos, irrigação natural é a boa, é água de chuva. Não tem como falar de chuva sem falar do ciclo da água. Então, vamos lá, prestem bem atenção para entender o que é esse ciclo da água que a gente sempre ouviu falar, né? Então, como é um ciclo, a gente pode começar de qualquer lado, mas vamos começar por aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, em cima do morro aqui tem uma nascente. Depois nós vamos ver o que é a nascente, né? O que é uma nascente? Depois nós vamos falar disso. Mas aqui está nascendo uma nascente. Essa água vem e entra num rio. Parte dessa água do rio evapora. Parte dessa água do rio vai para os lençóis freáticos e para os aquíferos. Parte dessa água do lençol freático vai para o solo, que a floresta consome. A floresta transpira, evapora. Então, já evaporou aqui do rio, já evaporou da floresta. A irrigação capta a água do lençol, irriga a lavoura, que também transpira, vira vapor, que a água evapora, também vira vapor.
parte também da irrigação vai para a pastagem, parte vai para a cidade. Então, essa água que evapora, o vapor, quando ele chega a uma certa altura, ele encontra a pressão atmosférica e a baixa temperatura. O que acontece? Essa água, esse vapor, vai se acumulando em gotas maiores, em gotículas, né? A gotícula do vapor, a gente não enxerga. Mas quando chega lá na atmosfera e encontra um impedimento, o que é o impedimento? A pressão atmosférica e a temperatura. Aquele vapor para por ali e vai formando gotas maiores, que são as nuvens. As nuvens, o que são? Gotas de vapor que estão se acumulando. Elas vão se acumulando, vão se acumulando, se acumulando, essas gotas vão ficando maiores, a nuvem vai ficando escura, por quê? Porque ela está enchendo de água, no estado líquido, e a ponto de que ela vai enchendo cada vez mais de água, formando gotas cada vez maiores, aonde uma gota não é capaz mais de segurar a outra e cai, precipita, que é a chuva. A chuva cai a hora que as gotas de água nas nuvens, né, a gota de vapor, que é visível, né, mas que está subindo, na hora do sol, ela está subindo, ela vai se acumulando, formando nuvens, essa gota aumentando. A nuvem aguenta segurar a água, que na verdade é a água que segura a água, a molécula da água, né, H e 2O, né, então é um H, e aí abre duas perninhas de O. Esse O está ligado em outro H, está ligado em mais 2O, está ligado em mais 2H, mais 2O, então veja que elas têm pontes, que a gente fala pontes de hidrogênio. Então é um hidrogênio, um 2Os, e aqui tem uma ponte ligada com outro hidrogênio. Então, o que segura uma água na outra é essa ponte de hidrogênio, um hidrogênio grudado no outro, e cada hidrogênio segurando 2 oxigênios, H2O. O que eu estou falando aqui conta. É um O e 2H. Então, esse que eu falei que está no meio é o O. Eu bobeiro aqui na minha cabeça. Então, é o O está ligado com 2H, né? É H2O. É um O e 2H. Então, 2H ligado num O. Quando esses H se ligam com outros Hs, que se ligam com outros Os, então eles formam pontes que unem esse elemento químico. Eles aguentam até uma certa hora, que a gota fica tão grande, ela se desprende um H do outro e forma a água precipitada que nós estamos vendo. Então, a nuvem clarinha é só um vapor de água com pouco peso, né? Um vapor de água leve, com pouca água. E quando ela continua recebendo a evaporação do solo, ela vai escurecendo, que ela vai enchendo de água, né? Então, a nuvem escura, como nós estamos vendo no desenho aqui, essa nuvem escura é uma nuvem cheia de água, até precipitar. Fiz um gráficozinho infantil, mas... Então, olha os processos que acontecem. Evaporação, processo de água. O que é evaporação? Estado líquido para gasoso. Evaporação, vapor de água. Aí tem a condensação. O que é a condensação? Vapor em líquido. Que encontra, então, evaporação. Hora que encontra o frio com a pressão atmosférica, o vapor vira líquido, que é a condensação. Esse líquido forma microgotículas, depois forma gotículas maiores, e com o peso da gravidade ocorre a precipitação, que vai para o solo, vai ter a infiltração, que vai para o lençol subterrâneo, que vai para as plantas, que vai transpirar e evaporar de novo. Então, veja que esse é o ciclo: a evaporação, condensação, precipitação. Tá? Evapora, condensa e precipita. Evapora, condensa e precipita. E essa condensação é tanto da evaporação de água do oceano, água de rio, de lago, enfim, qualquer água,
a poça de água na calçada, que amanhã vai estar lá, a hora que a gente acordar, vai ter poça de água na calçada. Vai evaporar, esse vapor vai subir. Então, veja que essa água não se perde, né? Quando a água que sai da torneira de casa vai para o rio, que vai evaporar, vai subir e vai descer. É um ciclo, que não para nunca. Então, quando fala assim, desperdiçar água, na verdade, a gente não está jogando água fora. Essa água retorna no ciclo. Na verdade, é um desperdiçar água tratada, um desperdiçar água que vem do reservatório e esse reservatório está secando. Porque não adianta nada ter a precipitação, ter o rio com água, mas lá no rio não tem captação de água para a cidade, né? Então, onde tem captação de água é nos reservatórios, e os reservatórios abaixo. Então, com certeza, a gente tem que economizar água para racionar. Mas não é que a água vai sumir. A água não vai sumir. Você fala assim, se eu jogar essa água fora, se eu largar essa água na torneira, essa água vai para um ralo e nunca mais vai voltar. Não, essa água vai para o rio, que vai evaporar e vai voltar. A água não acaba. Esse ciclo não acaba nunca. O que acaba é a água do reservatório, o que acaba é a água doce. Por quê? Todo rio vai para o mar. Esse mar é água salgada. Então, a água doce acaba quando ela vai para o rio. Mas quando ela entra no nosso ciclo aqui, ela retorna. E esse ciclo da água é novo. Quem gosta de ler a Bíblia, é um baita livro. Quem gosta de ler, mesmo que não seja, só fazendo um parênteses, que não seja, não tenha religião nenhuma, mas quer ler um livro bom, é ler a Bíblia, viu? Porque lá tem ciência, tem história de guerra, história de romance, história de milagres e milagres e milagres, tudo quanto é tipo de história, de aventura, de castelos, de rei, de estratégias de guerra, de estratégias de amor e paz, tem tudo. É um livro de tanto para se ler. Então veja aqui, ó, no livro de Jó, capítulo 36, versículo 26 e 27, olha o que está escrito. Ó, Deus faz com que a água... O livro de Jó, há quem diga, né, os estudiosos da Bíblia, ainda, que não sou eu, que é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Ele não é o primeiro, ele está lá depois dos primeiros, né, depois de Gênesis, tudo, mas estudiosos dizem que o primeiro livro não é o Gênesis, é o mais antigo, é o livro de Jó, que tem aí, antes de Moisés, deve ter lá uns 4.000 anos por aí. Deus faz, olha o que está escrito nesse versículo, Deus faz com que a água da terra suba para um depósito, e depois a transforma em gota de chuva. A nuvem derrama sua água que cai em aguaceiro sobre a terra. O que ele está explicando aqui há 4.000 anos atrás? O ciclo da água, que nós acabamos de ver, né? Então, não é novidade, isso é conhecido. Está aqui, está na Bíblia, no Antigo Testamento. O que ele está falando aqui? Ó? Deus faz com que a água da terra suba. Que processo que é esse? Ele só não sabia o nome, evaporação. Para o depósito. Que depósito? É a nuvem. Ele também não dava esse nome. Depois transforma em chuva. É o que? A precipitação. Então, é tudo que nós falamos. Ó. Condensação, aliás, evaporação, condensação no depósito e precipitação na chuva, tá? Que cai sobre a terra. Então, esse ciclo da água é bem antigo. Sempre existiu, né? Sempre fez parte da criação, ou como queiram chamar. Uso da água doce do planeta. Olha qual que é o problema aqui, ó. Tudo cai em cima de nós. É a irrigação. 72% da água doce do planeta vai para a irrigação. Uso humano 1%, uso industrial 7%, uso urbano na cidade 11%, uso urbano uso animal 11%. Então veja aqui, ó. Quem que é o primeiro que a sociedade cai em cima, quem que é os primeiros que surgem as leis, e de fato, 72% da água doce do planeta. Mas aqui eu quero fazer uma defesa nossa, e para tudo a gente tem que ter a nossa defesa baseada na verdade. O que acontece? Esses outros tipos
de consumo, você consegue saber o quanto retorna. Por exemplo, a indústria, você sabe quanto que ela tira de água e quanto que ela devolve. Por quê? Porque ela tem o tratamento de efluente que devolve o resíduo. O uso animal, mesma coisa. Você dá a bebida, a água para o animal e você tem o controle de quanto retorna. Então, isso, quando fala 11%, quando fala que indústria 7%, na verdade é o 7% que não retornou. Ele usou muito mais do que 7% de toda a água doce. Ele usou muito mais. Só que o que acontece? Ele, uma parte ele devolve porque ele sabe o quanto que ele está devolvendo. A irrigação só sai, não devolve. Agora, não devolve? Lógico que devolve. Devolve para o lençol freático, devolve para o aquífero, devolve para as nuvens. Só que a gente não consegue contabilizar o quanto devolve. Por quê? Porque é diferente de uma indústria que capta 100 metros cúbicos e devolve 93 metros cúbicos tratado. Por quê? Ele usou, tratou e devolveu, mas ele usou muito mais que 7%. Mas você consegue contabilizar o que ele devolveu na cidade, você consegue contabilizar o quanto que consumiu e o quanto que devolveu. Então, o consumo é a diferença que o que não devolveu, o que se perdeu, né? Entre a entrega de água e o que não voltou para o esgoto, é esses 9% que está falando aqui. A irrigação não é assim, a irrigação você só usa, você não contabiliza o quanto que retorna. Tudo bem, não retorna mesmo, né? Não tem um ciclo de irrigação que retorna essa água. Mas a gente não está sumindo com 72% da água, né? Desses 72%, eu não tenho esse número, mas uma grande parte volta tudo para o lençol freático, tá? Então, nós somos, sim, os que mais consumimos, mas não sumimos essa água. Ele devolve, sim, em forma de evaporação, em forma de transpiração de planta e em forma de reabastecimento de lençol freático, que é a aquífero Guarani. Agora, a agricultura e a pecuária consomem, a água consome, né? Veja aqui, ó, para produzir 1 quilo de carne de boi, precisa de 17.100 litros de água. 1 quilo de manteiga precisa de 18.000 litros de água. Para produzir 1 quilo de queijo, 5.280 litros de água. Isso aqui em todo o ciclo, tá? Desde da pastagem do gado até o queijo chegar em casa. Veja aqui, para produzir 1 litro de cerveja, precisa de 5 litros de água, ou seja, é até mais econômico, né? Vale mais a pena beber cerveja do que comer 1 quilo de queijo. Você está gastando menos água do planeta. Brincadeira à parte, mas aqui é outra coisa que os ambientalistas aí, o pessoal da mídia gosta de falar, que é uma água invisível. Realmente, é uma água que está indo embora. A gente não exporta carne doidada, a gente está levando embora essa água aqui, sim. Mas também estão pagando preço de carne por essa água, né? É uma água invisível. É uma perda de água que vai embora do Brasil sem a gente cobrar. Tudo bem, a gente não cobra água, mas quando vende 1 quilo de carne, a gente está vendendo água e preço de carne, né? Então, isso aí também ninguém leva isso em consideração, né? Mas tudo bem, há um alto consumo de água. E com relação à água própria para consumo, veja aqui, ó, se toda, né, vamos dar uma viajada aqui, ó, se toda a água do planeta fosse 200 litros, toda a água do planeta fosse 200 litros, 195 era água salgada, 5 litros seria água doce. Desses 5 litros, só 20 ml estaria boa para consumo. Então, veja que água própria para consumo, igual nós aqui de abrir a torneira e ter água, por aí não é assim, tá? E o Brasil, ó, cerca de 12% de reserva mundial de água doce. Como é que chama o famoso aquífero nosso aqui, que está embaixo de nós aqui? O Guarani, professor? Exatamente, aquífero Guarani.
É o maior aquífero do mundo. Olha aqui, ó. Vem lá da Argentina, pega São Paulo quase que inteiro, Minas, Paraná inteiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, até o Mato Grosso. A maior reserva de água doce do mundo. Então, por isso que a gente não está muito preocupado, né? Mas a gente vai passar a se preocupar em breve. O que é o tal do aquífero, né? A gente fala assim, nossa, mas tudo isso embaixo de nós é água, então nós estamos que jeito? Nós estamos flutuando aqui em cima, né? Como que a gente para em cima dessa água, né? Vamos entender o que é o tal do aquífero. É assim, ó. Rasinho tem um lençol freático, nós já vamos ver a diferença. Embaixo das rochas que formam o nosso solo, abaixo do nosso solo, né? Lembra que nós vimos lá, quando nós falamos lá em agricultura de precisão, né? Que tem um solo, embaixo, quando a gente falou que tem solo raso, lembra? Tem solo raso, o que é? Tem pouco solo, já começa a rocha. Embaixo dessa rocha tem arenito. E esse arenito é onde tem água. O aquífero chega a água em 1.800 metros de profundidade, quase 2 quilômetros para baixo da terra. O que é esse arenito? Isso aqui, ó. Essa rocha aqui é um arenito. Esse arenito é tipo aquela pedra vulcânica lá, aquelas pedras pómez, sabe? Aquelas pedras que usa para lixar o pé, aquelas pedras brancas, tipo aquelas pedras de filtro de barro. É tipo aquilo lá. Então, isso aqui fica cheio de água. E olha aqui, ó, a água corre aqui dentro do aquífero 2 metros por ano. 2 metros por ano. Por isso que a água é mais do que pura. Porque imagina um arenito, uma rocha dessa, que ela é toda porosa, né? A gente consegue ver aqui, ela é cheia de pó. Imagina a filtragem que isso não faz. A gente viu lá naquele filme de Israel, que eles jogam a água do esgoto por cima, atravessa o solo e chega pura lá embaixo. Agora imagina a água andando aqui. É um rio subterrâneo. É isso mesmo, é um rio subterrâneo. Só que corre numa velocidade de 2 metros por ano. Então, essa água é mais do que pura. Quando faz um furo, essa água, qual que é a diferença eu já falo do furo, de um aquífero para um lençol freático? O lençol freático é essa água que está rasa, está logo embaixo do solo, aí na faixa de 500 metros de profundidade. O aquífero está 1.800, 2.000 metros de profundidade. Então, qual que é a diferença de poço artesiano e poço semi-artesiano? E poço caipira? Poço caipira é aquele que pega a água logo aqui embaixo do nosso pé, rasinho, né? Você abre ali, são áreas onde tem lençol freático raso e a água vai aflorando, ali faz um poço caipira, você já pega a água logo ali embaixo, que é água suja. O poço artesiano é aquele que desce lá na rocha de arenito e jorra água. É que eu comecei a falar no slide anterior. Quando você faz um furo naquele aquífero, a quantidade de água que tem lá, que nós vimos, é tão grande. Quando você imagina aquela esponja que a gente lava a louça em casa, uma esponja, né? Imagina ela cheia d'água. Ela cheia d'água, você põe o dedo nela assim, a água não sai toda, né? Você enfia o dedo na espuma lá de lavar a louça, a água sai, né? É a mesma coisa aqui. Quando você faz um furo lá no aquífero, naquela rocha calcária, arenito, a água jorra, sem bomba, sem nada. Por isso que ele é poço artesiano. E o poço semi-artesiano não jorra água, precisa de bomba, porque está no lençol freático profundo. Então, ó, poço semi-artesiano está no lençol freático profundo, mas lençol freático, o que é? Profundo, 500 metros, 300, 200, depende do lugar, um pouco mais, um pouco menos. Poço artesiano não precisa de bomba, porque a água jorra, mas está lá no aquífero, lá embaixo. Essa água jorra. Poço semi-artesiano, você precisa pôr uma bomba aqui em cima ou lá embaixo. E o poço caipira Professor, é aquela água que está aflorando. Oi, vamos lá. então, essas caixas d'água de bairro é tudo poço artesiano que os caras captam, ou não?
Geralmente é poço artesiano, Lucas. Geralmente é assim. Para fazer uso, tem que ter autorização, né? Nós vamos falar disso aí, da outorga de uso de água, acho que vai ser lá na última aula. Então, em grandes quantidades, assim, vem de poço artesiano, vem lá do aquífero. Por isso que vem água limpa. É poço artesiano, sim. A maioria, né? Não vou falar que todos, com certeza, mas eu creio que a maioria deve vir, sim, de poço artesiano, de onde jorra água lá do aquífero. Até porque para fazer um investimento em essas caixas aí tem 2, 3 bilhões de litros, não pode ficar dependendo de um lençol freático, né? Até para poder retirar essa água sem secar o lençol, né? Tem muita água, né, que consome nesses serviços de água da cidade aí, né? Então, é para vir, sim, lá do poço artesiano. Então, é isso. E como é que recarrega esse aquífero? Carrega pelo sol. A chuva atravessa o solo, enche o lençol freático e recarga. Então, recarga de aquífero, recarga de lençol freático é mais simples, né? O lençol freático está mais raso, né? A recarga de aquífero vem lá principalmente florestas, onde tem bastante água entrando, bastante permeabilidade, né? Agora aqui tem uma coisa curiosa que vocês vão entender. O que é a nascente? Ô, Matheus, pode falar. O que é a nascente? Será que a água nasce da cana como irrigação? Vai lá, vai de golinho em golinho. Qual o melhor modo para irrigar? Ô, Matheus, você fala melhor sistema, você está falando, ou irrigar com água, com vinhaça? Sim, se tem algum jeito para fazer irrigação, um modo mais fácil de fazer irrigação de cana sem ser cavinhaço. No caso de uma água, tem jeito de fazer isso? Tem, legal a pergunta, Matheus. Tem sim, pivô central ou gotejamento superficial ou subterrâneo. Tem, se for lá para o Nordeste, eu visitei uma usina lá para ver um projeto de irrigação lá, a usina fica perto de João Pessoa, na Paraíba, uma cidade chamada Santa Rita, a usina Japungu. Eles têm, eu acho que a maior usina irrigada do Brasil é com pivô central. O pivô central consome bastante água. Aqui na nossa região, inclusive é uma parte da minha pesquisa de doutorado, de fazer irrigação localizada, gotejamento subterrâneo, cano enterrado a 30, 40 centímetros, depende aí da zona das raízes, né? Então, tem essas duas opções, sim, de água com pivô central e gotejamento ou com cano superficial, porque isso aí na colheita, na reforma se perde, ou com a tubulação enterrada, né? Que tem a vantagem de não se perder na colheita, tem a vantagem de gastar menos água. Esse processo de gotejamento, ou subterrâneo, ou vamos falar do subterrâneo, né? É o grande foco agora com relação à diminuição do consumo de água, né? Do uso racional de água e tudo mais, porque a água fica localizada na raiz, né? Imagina o pivô central, você está irrigando tudo, né? Você está irrigando a linha, entre linha, irrigando por cima. Quando você irriga subterrâneo, um gotejamento, você está levando água só na boca da raiz. Então, você põe o gotejador espaçado a cada meio metro para pegar uma toceira e vai gotejando na boca da raiz. Então, o consumo de água é muito pequeno e a produtividade é muito alta. Então, o foco agora da irrigação da cana está sendo esse, gotejamento subterrâneo, por conta de aumento elevadíssimo de produtividade e, e, e economia de água.
E aí você tocou em outro ponto, ô Matheus, que é legal, que eu vou falar nas outras aulas, mas só adiantando, você tocou no ponto, você falou uma coisa bem legal, que não seja vinhaça. Quando a gente fala de vinhaça, a gente vai ver que foge de todas as regras aqui de irrigação, né? Nós vamos fazer cálculo de irrigação, quanto que a gente tem que irrigar. Aí alguém que trabalha na vinhaça, na usina, vai falar assim, professor, mas lá a gente irriga, mas não faz cálculo não, a gente coloca lá. Por quê? É diferente a irrigação com vinhaça. Falou muito bem aí, Matheus, que a vinhaça não é irrigação, né? A vinhaça chama fertirrigação, é uma irrigação porque tem água, mas é diferente. Por quê? Porque a vinhaça é um resíduo da fabricação do álcool, né? Então, é um subproduto, aí, um resíduo, e a usina tem que dar o destino correto. Antigamente, fazia o quê? Jogava no rio. Hoje não pode, obviamente. Então, você tem que levar essa vinhaça para a lavoura. Mas a gente vai ver que a quantidade de nutrientes para chamar de fertirrigação é muito baixa, né? Para ser uma... O que é fertirrigação? Fertirrigação são duas palavras, né? Fertilizante com irrigação. Então, é aplicar fertilizante na irrigação. Então, a gente vai ver que a vinhaça é muito pobre em nutrientes, né? Então, esse negócio fala que a vinhaça é rica em potássio, rica nada. Tem 3 quilos, 2 quilos de potássio para cada 1.000 litros de vinhaça, muito pouco, né? Então, quando você leva um caminhão com 30 metros cúbicos, você está levando 90, 60 quilos de potássio, e é um saquinho assim, você precisa de um rototrem para levar um saquinho assim de potássio. Então, a irrigação com vinhaça não entra. Nós vamos falar lá na última aula, vou mostrar como é que funciona, aqueles carretel, enrolador, né, os hidrorol, lá, o rolão da usina, a motobomba da vinhaça, tudo mais, nós vamos entrar nisso aí, mas é diferente, vinhaça é diferente de irrigação. Mas a gente vai falar de tudo isso aí. Então, ó, valeu, Matheus, obrigado também. Então, aquilo lá que eu comecei a falar, né? Nascente, como é que é essa tal de nascente? A água nasce do nada, aqui tem nada, e junta lá um H com 2 O e vira água? Não, olha o que é uma nascente. Eu não estou falando aqui, ó, do aquífero, que é a recarga. Eu não falei que um aquífero, o lençol freático, vamos focar no aquífero, é um rio subterrâneo? É um rio subterrâneo, essa água está entrando aqui. Entrando. Agora imagina que aqui na frente, ó, tem uma barreira. Não era um arenito, aquela rocha porosa que o aquífero vai percorrendo, aquela rocha porosa. Imagina se de repente essa rocha porosa deixou de ser uma rocha porosa e virou um basalto, aquela rocha preta. Isso aí, ô Fábio. Deixa eu ver a frase que você escreveu. A usina otimizou o descarte de resíduos quando se fala em aplicação de vinhaça. Exatamente. A usina, ela, assim como toda a indústria, né, tem que dar o final, o descarte. A palavra é essa que você utilizou aí mesmo. Toda a indústria tem o seu resíduo e tem que dar o descarte correto do seu resíduo, né? Então, a vinhaça é um resíduo da fabricação do álcool e ter a legislação adequada para dar o destino correto para fazer o reuso dessa vinhaça aí através da irrigação. Então, vamos lá, mas é isso aí também, não faz? Tá certinho. Então, ó, imagina que o aquífero vem vindo, aí chegou aqui aquela pedra porosa, encontrou uma rocha que não é mais porosa, e esse rio precisa correr, vai correr para onde? Vai correr para cima. Salesópolis, não, é do Rio Tietê. Então, vamos chegar lá na nascente do São Francisco. Qual a nascente do Rio Tietê? Tem nessa cidade aqui, ó, Salesópolis. Aqui, o que está acontecendo? É um afloramento do aquífero.
Lembra que eu falei? O aquífero vem percorrendo a rocha porosa, chega uma hora ele encontra uma barreira, essa água vai subir. É um rio, você sair para algum lugar, sai para onde? Sai aqui para cima. Eu falo, nossa, lá sente água purinha, purinha, claro que é purinha. Ela vem percorrendo aquela rocha porosa, aquele arenito, aquela rocha calcária que filtra, é um filtro aquilo lá. Então, a hora que ela encontra uma barreira, ela sobe, sai limpinha, sai água de nascente, pode beber, é mais limpa do que qualquer água de qualquer filtro. Mas é isso, não é que a água está nascendo, é o aquífero que está aflorescendo, saindo, aflorando. Ô, professor, Ô, Daniel, se a gente beber água da chuva faz mal, ou tem alguma impureza, sim, ou não? É pura então, também. sabe por quê? Bom, se vier do telhado, não precisa nem falar, né? Que está suja do telhado. Não, Mas não, tipo, se captasse ela assim, abrir a boca embaixo da água, né? Da chuva. Também, vamos falar assim, a pergunta é legal. Eu falo assim, que agora já está chovendo bastante, já limpou a atmosfera, né? Então, acredito que agora já esteja limpo, depois de um tempo de chuva, né? Mas a primeira chuva aí vem com bastante poluição, né? Que tem a famosa chuva ácida, né? O que é a famosa chuva ácida que marca o carro e tudo mais? Pega toda essa poluição, essa contaminação que está na atmosfera, de fuligem, de indústria, de massa de chaminé, com gases e, e água limpa, né? O próprio nitrogênio, hidrogênio que está cheio na atmosfera, ele vai limpando tudo, né? Então, eu acredito que essa primeira água aí é bem suja. Mas depois que limpou a atmosfera, acredito que já esteja mais limpo. Mas essa parte do nitrogênio e do hidrogênio do solo vem da atmosfera através da chuva. Quando o nitrogênio e o hidrogênio é gás, né? Mas a gente encontra no solo, de forma aderida no sólido, né? E como é que esse gás veio parar lá no sólido? Nesse processo de lavagem da atmosfera, parte se forma da própria decomposição do solo, mas uma parte vem da atmosfera, junto com a água aí da chuva. Então, Ah, ó, beleza, professor, obrigado. valeu, Daniel. Então, ó, afloramento do aquífero Guarani. Olha a velocidade da água, a força da água desse rio subterrâneo saindo ali em Olímpia. Olha só. É água, hein? Bota rio subterrâneo, hein? Bota aquífero soltando água. Olha o jeito que ele sai aqui. São Roque de Minas, que eu queria lembrar, Isaías, na Serra da Canastra. Você falou, você acertou a Serra da Canastra. Esse nome aqui que eu estava tentando lembrar. Ó, Rio São Francisco nasce, é só isso aqui, aquele riozão que vai abastecer o Nordeste inteiro. Essa aqui é a nascente dele, São Roque de Minas. E aí, logo ali, já toma aqui, ó, nascente do Rio São Francisco. Já vê que aqui já incorporou também, já está ali parecido com Olímpia, né? Aqui é o afloramento do aquífero lá para cima de Minas. Lembra que o aquífero começa aqui no sul e vai lá até para metade de Minas? Aqui a nascente dele. É o afloramento do aquífero. Bom, em termos de econômicos, né, não precisa nem falar, cana irrigada, cana sequeiro. Pode olhar, né? A foto já mostra, não precisa nem dizer nada, né? Que a diferença de uma cultura irrigada de uma cultura sequeiro. Vamos lá, aqui está, né? Tem aqui 359 slides, mas são as 6 aulas, tá? Não vão se assustar, não, que aqui é a disciplina inteira, mais alguns slides aí. Já vai terminando a primeira aula. Ó, veja aqui, Campinas. Quanto chove por ano em média? 1.400 milímetros. Você vai ver que milímetro é litros por metro quadrado. Então, ó, chove 1.400 milímetros por ano. O ano inteiro, olha aqui, ó, julho, agosto. O que eu mostro isso aqui? Em Campinas precisa de irrigação o ano inteiro? Não precisa, né?
Exatamente. Aqui talvez precise. Ó. Junho, julho, agosto, talvez precise. Aqui não precisa. Em Petrolina, Pernambuco, seria irrigação o ano inteiro? Olha quanto chove lá, 250, 400 milímetros anual. Tem mês aqui em Campinas que já dá os 250, ó. Lá chove 250 o ano inteiro. Então lá em Petrolina precisa de irrigação, é onde está lá o Rio São Francisco, aquela, olha aqui, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro não cai água. Aqui quando cai é 50 milímetros só, e hoje já quase choveu isso aqui. Então aqui precisa de irrigação o ano inteiro. Então veja que a irrigação, olha o Goiás. E olha aí que é Campinas, uma época chove muito. Janeiro, fevereiro, março, chove muito. Outubro, novembro, dezembro, chove muito. Mas olha aqui no meio do ano, a seca. Passa junho, julho, agosto sem chuva. Maio, setembro, um pouquinho. Ó, 3 meses de seca. Então a irrigação é uma suplementação da chuva. Então a irrigação raramente você funciona ela o ano inteiro em qualquer região, a não ser lá naquele semiárido nordestino, tá? Aqui a gente vê, eu mostro aqui, ó, produção de milho safrinha no estado de São Paulo. Veja aqui, o azul é a área, 271 mil hectares, na verdade que é 2 milhões e 100 mil hectares, Paraná, para ver que a área não muda. O que muda aqui? A produção, porque é ano chuvoso. Ano chuvoso, na mesma área, produz muito mais. Benefícios da irrigação, melhoria da qualidade do fruto, um tomate irrigado, um tomate sequeiro, veja um mamão com irrigação, aqui a irrigação no pé do mamão, um gotejamento. Veja a quantidade de fruto, a homogeneidade de maturação, ou seja, quando você colher um, você vem e colhe tudo, sem irrigação, ó, muito menos frutos, frutos maduros, com fruto verde, com fruto nascendo. Veja, aqui tem fruto nascendo, crescendo, aqui já tem fruto passando do ponto. Então, olha a diferença, o que uma irrigação não faz na qualidade do fruto, né? Outro lucro que justifica muito a irrigação, lembra da lei da oferta e da demanda, né? Quando tem muito produto, o preço cai. Quando falta o produto, o preço sobe. Quando falta o produto? Na época da seca, na época da entre-safra. Agora, imagine se você tem irrigação. Quando ninguém tem o produto para ofertar, você tem porque você irriga. Quem irriga não depende do clima. Quem irriga faz quantas safras quiser. Quem irriga não se preocupa com a chuva. Então, imagina assim, se você consegue irrigar a sua lavoura, quando a oferta está baixa, o preço está lá em cima. Você consegue ofertar aqui quando o preço está lá em cima. Quando ninguém tem, você tem. Porque veja aqui, ó, quando a oferta, é a linha azul, sobe, o preço cai. Você trabalha no contrário. Você trabalha com a safra sua, você trabalha o contrário do seu vizinho, o contrário do restante do país. Então, você se paga a irrigação facinho dessa maneira. Você trabalha com a safra ao contrário. Quando ninguém está produzindo, você produz. O preço está lá em cima, você vende por quanto você quer, porque só você tem. Quando está todo mundo entregando, você está plantando, você está começando um novo ciclo, para pegar o preço bom de novo, tá? Então, ó, irrigação, mais adubação, mais tratos culturais, a planta expressa todo o seu potencial genético, tá? Então, água, mais adubação, mais tratos culturais. O que é trato cultural? Colher na hora certa, plantar na hora certa, espaçamento correto, número de planta correta, tirar o mato, controlar a praga. Então, isso tudo é trato cultural. Com água e adubação. Ou seja, se faltar um desse, a planta não consegue expressar o máximo que a genética dela suporta, tá? Só uma... Já vamos terminar aqui.
Só mais 3 ou 4 slides e a gente termina. Só em termos de nomenclatura, método de irrigação é diferente do sistema de irrigação. Tá? Na prática, a gente acaba achando que é tudo a mesma coisa, mas a gente vai ver lá, principalmente na última aula, que a gente vai mostrar os sistemas de irrigação. Os métodos nós já vamos mostrar antes, mas os sistemas. O que é o sistema de irrigação? Se é um pivô central, se é o tubo de gotejamento, se é um hidrorol, aquele equipamento. Equipamento a gente chama de sistema. Método é o jeito que a água está chegando na lavoura. Ou seja, está chegando por aspersão, por cima, está chegando pela inundação da superfície, está chegando localizado no pé da raiz. Tá? Então, a gente vai ver que método é uma coisa, sistema é o equipamento. Método é o jeito que essa água vai chegar lá. Sistema é o equipamento que vai pôr a água na ponta. Tá? Então, para a gente finalizar, mais 3 slides, principais benefícios da irrigação. Reduz custo de arrendamento. Ora, por quê? Vamos imaginar assim, se você tem que pagar o seu arrendamento, 20, vamos por aí, 50 sacos de soja por hectare. Tem que pagar 50 sacos de soja. Se você produz 300, você paga 50 sacos. Se você produz 500, você paga 50 sacos também, porque o contrato seu tem que pagar 50 sacos por hectare. Vou curar o quê? Ora, se você produz mais, o custo do aluguel representa menos, né? Então, reduz o custo do arrendamento. Redução do corte, carregamento e transporte, no caso da cana, por quê? Aquilo lá que eu falei, se você produz mais perto da usina, com a irrigação, você não precisa ir buscar lá longe. Aí você não precisa levar máquina, adubo para longe. Você aumenta o período de plantio, colheita, ou seja, você independe de chuva. O que determina hoje quando se planta soja, quando se planta milho, quando planta algodão? Chuva. Chuva. É a da chuva. Por quê? Logo depois da semeadura tem que chover. E a hora de encher o grão tem que chover. Nós vamos ver isso aí na disciplina seguinte. O cara que não tem irrigação, quando ele define que vai plantar, quando a previsão do tempo diz para ele que vai chover. E se ele tem irrigação, ele está preocupado com a chuva? Ele planta em qualquer hora, ele colhe em qualquer hora, tá? Desde que a variedade correta, tá? Reduz risco de produção, por quê? Se tiver uma seca, igual nós tivemos agora, o cara que tem irrigação não sentiu essa quebra, não teve risco nenhum. Ambientes de cana desfavoráveis passa a ser favorável, né? Ambiente de produção de cana não depende só do solo, depende da água. Melhora o ambiente para a produção de cana. Consegue planejar, ou seja, o que eu falei, você não depende mais da chuva. Você planeja quando você planta, tá? Para você plantar muda pré-brotado de cana, só é viável com irrigação. Aumenta a produtividade da cultura, nós já falamos. Aumenta o valor da propriedade. Ora, você vai comprar uma terra ou arrendar, se você tem recurso hídrico para fazer uma irrigação, o valor da terra é maior, lógico. Né? Se você está passando, se tem um rio que passa dentro da sua propriedade, um riacho, um ribeirão, sua terra valoriza, né? Programa de cultivo, escalonamento, ou seja, você fazer várias safras, 2 ou mais cultivos, 2 ou mais lavouras no mesmo ano, na mesma área. Culturas mais nobres, você minimiza o risco. Por exemplo, vamos lá, produzir palmito, pupunha, que é caro. Ora, é caro, leva anos. E se você está lá no 4º, 5º ano de cultivo, dá uma seca, você perde tudo. Se você tem irrigação, você justifica você investir numa cultura mais nova, porque você consegue irrigar. Melhoria de condição econômica de comunidade rural, nós já falamos, aumenta a demanda rural, nós já falamos, né? Então, para finalizar, a qualidade da água, eu vou deixar para outra aula, para a segunda. Questões clássicas da irrigação, que são exatamente as questões que vocês vão saber me responder se eu conseguir transmitir toda a disciplina para vocês e tem dado certo, todo mundo tem ficado
ficado com 10 nessa disciplina, porque se aprendeu a fazer, você vai tirar 10. Não tem por onde dar errado. Vou falar para você, é uma disciplina que a maioria, 90%, 80% passa com 10. Mas também quem não passa com 0, porque não aprendeu a fazer nada. Agora, é uma disciplina que todo mundo vai bem, tá? Mesmo na última turma agora que eu dei essa disciplina, um aluno falou assim, professor, quando começou, você mandou trazer a calculadora, que era de conta, eu fiquei preocupado com essa disciplina. Ele falou assim, rapaz, eu nunca imaginava que eu ia tirar 10. Ele falou, professor, eu não acreditava nunca que eu ia tirar 10, porque é uma disciplina de fazer conta. Mas é conta simples, né? Não é aula de matemática. Por quê? Vocês vão precisar fazer continha, porque no final da disciplina vocês vão saber me dizer isso aqui, ó. Quando você tem que ligar, o quanto que você tem que ligar. O como é aqueles sistemas lá, né? Se você vai ligar com pivô, com aspersão, com gotejamento, é o como. Aqui você não vai fazer conta, é o como. Mas o quando e o quanto, o que é o quando? O intervalo entre uma aplicação e outra, entre uma irrigação e outra. Quando eu paro, quando eu ligo a minha irrigação. O quanto é a quantidade de água, né? Para atingir a produtividade. Então, isso aqui vocês vão calcular. E o como? O como, você vê que é uma aula só, lá no fim, porque o como não tem segredo, né? O como, se você for trabalhar numa propriedade, a não ser que seja uma propriedade que está começando um equipamento, começando a irrigação, você vai ter que, né, escolher qual sistema e tal, mas o sistema de irrigação, bem dizer, já tem na propriedade, né? Você vai trabalhar com soja lá no Goiás, você já tem pivô central. Se você vai trabalhar com horticultura, já tem os aspersores. Se você vai trabalhar com tomate irrigado, já tem os gotejadores. Então, como não tem segredo, né? Vamos falar assim, você não vai fazer gotejamento em 100 mil hectares de soja. Você não vai esticar uma fita em 100 mil hectares de soja. Mas você também não vai pôr um pivô central na sua horta. Então, o como é fácil. Como diferença da área para saber como que o como o cara que for vender o aparelho, que for vender o sistema, o pessoal da iniciativa privada, os representantes aí de equipamentos de irrigação, isso aí eles vão lá e vão te mostrar como que você tem que ligar. Agora, o que ninguém vai te mostrar, o que ninguém vai estar lá todo dia na lavoura, é o quando e quanto. Isso aqui nós temos que aprender aqui na sala, tá? Quando eu tenho que irrigar e quanto que eu tenho que irrigar. O como? O como você liga lá pro cara da Netafim, pro cara da Nanjan, pro cara da Vetro. Esses caras te mostram como é que você irriga, né? Só que ninguém vai estar lá para te falar, ó, você irriga tanto a cada tantos dias. Isso aí ninguém fala. Isso aí já é para nós, tá? Isso aí é nós que vamos ter que ir no dia a dia do nosso serviço responder, tá? Então é isso aí. Então a gente volta na outra aula aí, hoje é terça, né? Na quinta-feira, depois da manhã. Já estamos aí, a gente continua falando aqui da qualidade da água para irrigação e já faz os primeiros esquentos aí na calculadora. Isso aí, pessoal. Legal, obrigado pela participação aí. Fizeram boas perguntas, participaram. É legal a gente ver aqui. Como sempre, né? A turma de vocês para mim é um privilégio estar dando aula para vocês. Eu gosto, vocês são bem, interagem bem, participam. Então, aí, durante a aula. Beleza? Até terça, até quinta, pessoal. Um abraço e boa noite a todos. Beleza, professor. Boa noite. Bom descanso. Valeu, obrigado. Boa noite, professor. Até quinta. Até quinta. Boa noite. Falou, professor. Boa noite. Até mais. Falou, até mais. Sábado.